Ele não ganhou pastel. Bolsonaro virá em julho a Maringá, ou seja, esse mês. Segundo o deputado estadual, o delegado Jacovós, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL estará em Maringá nesse mês de julho. Porém, a data ainda não foi definida. A informação foi dada no sábado no Instagram do deputado. Lembrando que em Maringá, né, o PL se aliou ao PP, assim como nas principais cidades do estado, como Curitiba e Londrina, que não terá candidato à prefeitura. A pré-candidatura a vice do PP pode sair do PL, o que será definido nas convenções partidárias. Professor Jorge, a vinda do Bolsonaro a Maringá pode fazer alguma diferença nas eleições municipais? Eu parto primeiro de quem que deu a notícia. Vamos para lá, vamos lá. Ô Tupã, o dia 18 de dezembro de 2023, você publicou no seu site: Jair Bolsonaro deve vir a Maringá para apoiar candidatos do partido. Ora, o candidato do partido era o Jacovós, que já não é mais candidato do partido. E ainda, está na fotografia que o Tupã publicou, né, onde está o Bolsonaro junto com ele, dizendo que ele está aí já, ainda sem data certa, para vir para Maringá, junto com o Braga Neto, ainda um ou outro estaria em Maringá. Vindo de uma informação de quem diz que seria pré-candidato e depois não mais, e que levou o partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a ser simplesmente um mais em uma chapa do PP, não creio que Bolsonaro vindo a Maringá seja um coautor do que Ricardo ou Silvio Barros decidam nessa cidade. Bolsonaro é um líder, tem presença nacional, e por que seria coadjuvante de um outro candidato? Ele viria, com certeza, se tivesse um candidato viável. Tinha, mas foi inviabilizado, não se sabe por quem. Dizem pelo próprio presidente do PL. Então, por que viria a Maringá? Não me parece que isso seja algo correto ou viável, mas nada para aparecer aí na semana com uma notícia que provavelmente não estará sendo realizada. Além do mais, Kim, julho é tempo de frio. Ninguém quer vir para esse sul gelado. Vamos, Bolsonaro provavelmente não virá para Maringá, e menos ainda a ser coadjuvante em uma posição bem inferior a que seria um pré-candidato a prefeito. Mesmo porque o PL sequer tem candidato a vice na chapa do PP. Já que você foi citado, Fernando Tupã, pode falar aí. Kim, o professor precisa saber o seguinte: na segunda-feira eu conversei com o deputado Felipe Barros, e ele que transmitiu essa informação de que o Bolsonaro vem para cá porque em todas as cidades onde o PL vai ter candidatura na majoritária, ele viria pessoalmente. É o caso, é em torno de 10 cidades aí, está incluído Londrina, Umuarama e Maringá estão elas, e com a provável confirmação aqui da candidatura do Paulo Martins, que na sexta-feira se afastou do cargo que ele tinha no governo estadual, ele provavelmente virá para Curitiba também, e irá também para Paranaguá, onde tem um candidato do PL, o Arnaldo Maranhão, lá. Então, mais ou menos o mapa está desenhando. Se ele vai para Maringá, professor, é porque Sandra Jacovós deve ser a vice. Kim e Rafael. Normal. Calma, você já vai se acostumar, viu, Tupã? Já vai. O professor Pâmela Bussolini, concordo com o professor Jorge quanto a essa questão realmente de que o Bolsonaro talvez não faça tanta diferença assim, mas ele vai estar aqui em Maringá. E claro que com essa aliança com o PP, algumas coisas podem mudar, né, com a presença dele aqui, não é? Bom, sobre o poder aí de, como é que eu posso dizer, de influência do Bolsonaro, eu penso que na nossa cidade ainda é bem grande, né, se a gente considerar o resultado das últimas eleições e o que a gente está vendo aí de pesquisas com relação à satisfação ao governo federal, por exemplo. Então, eu penso que para esse ano, eleições municipais, isso vai se
se refletir. Agora, se ele vem ou não, eu vou tendo a concordar com o Tupã. Eu acho que ele pode vir sim, até porque, se não me falha a memória, não nessa última vez que o Jacovós veio, na anterior, ele tinha dito que estava agendado uma vinda do Bolsonaro ao Paraná, ia bater mais ou menos ali com a época da Expo Ingá. Mas não veio, porque ele teve aquela internação e tudo mais para tratamento de saúde, ficou algum tempo ali internado. E naquele intervir ele acabou não vindo, né? E não fez outras viagens também que estavam programadas. Então, eu acho que faz sentido ele retomar a agenda e remarcar essa visita ao Paraná. Com certeza ele não vem só a Maringá, deve visitar outras cidades. E, sinceramente, com a proximidade, né, que ele desenvolveu aí ao longo do mandato dele com o Ricardo Barros, não acho difícil a gente ver aí uma reunião entre Bolsonaro, o Ricardo, o Silvio e o Jacovós, né, que já declarou aí o apoio dele e do PL a essa candidatura. Daniel Matos, mesmo o Bolsonaro sendo inelegível, faz alguma diferença para o PP? Claro que faz, Kim. Acho que assim como o professor falou, eu discordo um pouco, acho que o PL ainda vai ser o vice do PP, e não só a Sandra está na briga, Tupã. Acho que a Sandra e o Favoto correndo por fora, tem essa chance de ser o vice ali na majoritária junto com o Silvio Barros. Então ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas é um apoio considerável aqui. Bolsonaro que fez mais que o dobro do PT na última eleição aqui em Maringá, mesmo não tendo ganho a eleição, assim como o Humberto Henrique tem aqui atrás do Lula, os candidatos do União Brasil atrás das grandes lideranças partidárias, o PL, o PP, cada coligação corre atrás da sua grande liderança. E essa grande liderança aqui do PP com o PL é o Jair Bolsonaro. E como foi divulgado, acredito sim que ele vem a Maringá, que é uma das principais cidades aqui do Paraná, e vai fazer muita diferença, sim, principalmente nas eleições de 2026. Mas, Daniel, você fala também que o vice pode vir do PSDB. Não, difícil, professor. A gente Porque conversou aí com... há uma Conversamos com conversa lideranças bastante do forte, PL, né? com mandato, com tudo. O compromisso é a vice ser do PL. Aí ou Sandra ou Favoto serão os dois indicados. Esse está fora também, ou é Sandra ou Favoto. Mas isso é mais garantido? Quem disse Pode que tá cravar. fora? Aí a Pode fonte cravar? a gente não precisa falar. Olha só, hein? Vamos cravar então, dia 1º de julho, 7h22. Regiane, Tá gravado. Tá anotado Regiane, aqui. a vinda do Bolsonaro só beneficiaria aí o PP de Ricardo Barros? Ou as questões ideológicas dá para deixar de lado que isso não vai ser interferido? Questões ideológicas nunca são deixadas de lado, né, Kim? Mas, assim, eu acho que está seguindo o protocolo normal e valorizar Maringá é extremamente importante. Nós somos a terceira maior potência dentro do Estado aí, economicamente, então tem que vir. Eu assim, queria saber se o Lula também não vem dar o seu apoio aqui, já que a gente gera e alavanca a economia, né? É importante ter essa visão, essa valorização aqui para a nossa região. Lembrando que é praticamente os dois maiores partidos do Brasil. Então, assim, é claro que a presença E de independente ambos seria gosto muito importante, sim. ou de questões ideológicas, são duas pessoas, dois ilustres, né? Então, faz parte estar aí no meio do povo mesmo. Quanto ao frio, professor, nós temos o Trópico de Capricórnio, que é bem desvalorizado, inclusive ali tem um matagal em volta, que eu acho que gostaria, né, que o monumento fosse melhor. Desenho da autoria deste sujeito que está aqui. O senhor, então, assim, vamos dar uma Mas, melhorada ali no Trópico, Kim, valorizar aqui. A soltar única o nosso vez que clima, foi né, porque dito, não ó, foi- Bolsonaro vem, foi o Ricardo Barros. E não foi o Ricardo que anunciou o Bolsonaro. É por isso que eu pergunto, a primeira vez que foi dito, Bolsonaro vem, você falou muitas vezes, mas o primeiro que falou assim, de forma clara, Bolsonaro vem, foi o Ricardo Barros. E, de fato, veio Bolsonaro aí para expingar. Então, essa informação que está aqui não veio do Ricardo Barros, isso veio de um Não, mas eu outro até lembro sujeito. mesmo do deputado Mas a Jacovós diferença- falando. Mas Claro existe uma que é, diferença claro. ali. Mas ele foi Eu internado, tô falando professor. de um Acho que ele só partido. não veio por isso. É, mas mesmo. quando ele Não, veio, não, ele era mas- presidente da República ainda, Sim, né? ele Era veio. E presidente foi o da Ricardo República. Barros que falou, eu estou levando presidente para Maringá. Mas E isso foi é fato. dito esse Agora, ano que ele viria. não, estamos Antes falando dele ser do ano que, internado. de fato, Foi final veio. do ano passado que começou a ser anunciado isso, ou comecinho de janeiro, que daí ficou nessa onda de até julho viria. Que ele Teve essa... viria, tal, e daí ia bater mais ou menos ali com a exposição, aí muita gente achou que seria para exposição, mas ele terminou internado. Então, eu penso que o Jacovós tinha, sim, um conhecimento ali da agenda
E agora ele está retomando, então vamos Vamos. ver. Então vamos aproveitar e Vamos. chamar o Veio Bolsonaro várias para a vezes pra bancada. Maringá. Julho termina Nossa, lá no imagina. final Faça do o mês. convite O Biruliro, para ele será estar que aqui ele já na vem bancada. É isso aí, Claro. tem que falar com o Ricardo Barros. Edivaldo Magro. Exatamente. Inclusive, acho que ele vem escolher uma casa aqui, né? Que da outra vez que foi anunciado que ia vir ao Paraná foi para mudar para cá. Então, parece que está em mudar. dúvida entre lá o Batel e a Vardelina. Provavelmente ele deve escolher uma E a casa. Varda? Mas, o professor, deve ser vista a visita dele pelo périplo que o ex-presidente tem feito para fortalecer a direita. Eu acredito que também dá para ser visto sob essa perspectiva, porque aqui em Maringá, se você tirar o PT, os partidos do PSD, o União, Tudo o PL, direita. o PSDB, é ligado ao grande condomínio de direita. Então, Correto. talvez essas viagens que o Bolsonaro esteja fazendo pelo Brasil, né? Mas o partido inclusive PP é de Maringá, direita? Não necessário. Oi? O partido do PP é de direita? Não, são partidos alinhados com direita. Acho que, com exceção do PT, o resto, todos os partidos estão à direita. O PSDB é um partido indistinto, né? Uma hora está à esquerda, outra hora está no centro-esquerda, outra hora amiga para a direita, de acordo com algumas conveniências políticas. Aliás, conveniências que movem, né, no espectro político todos os partidos. Então, acho que, independente de fazer esse link, né, essa conexão entre uma candidatura própria a prefeito e a presença do Bolsonaro, eu acho que é uma meia-verdade, né? O Bolsonaro está passeando aí pelo país, né, as dispensas aí do PL. Então, eu acho que tem mais a ver com o fortalecimento das candidaturas mais à direita, já que estão construindo um projeto nacional para 2026. Seja lá quem for o candidato, ou até o próprio Ratinho, o Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado, são os pré-candidatos, em tese, hoje, dessa direita que está se organizando em todo o país. Então, talvez a presença do Bolsonaro cumpra essa função de reunir-se com esses partidos, de alguma forma. Acredito que o PT não vai estar numa reunião com o Bolsonaro, né? Suponho. Vai que, se tiver também, caso o Bolsonaro esteja aqui, se confirme, mas vão estar todos juntos aí na campanha, principalmente esses partidos aí que têm um viés um pouco mais à direita aqui. Pois é, mas aí que tá. Você fala de consolidar, né? O PL a gente sabe que é um partidaço, assim como o PT. E ser vice apenas das grandes cidades, Curitiba, Londrina, agora também em Maringá, se propondo a ser vice, não seria insuficiente pelo tamanho do partido? Não poderia se consolidar ainda mais colocando uma candidatura própria, como pelo menos a gente percebeu que o Jacovós estava aqui disposto, mas aí do nada, com reuniões nacionais, se mudou. E aí Curitiba, Londrina e Maringá, que são as grandes cidades do Paraná, ficaram em segundo plano, segundo lugar. Será que isso é a falta realmente de estrutura, consolidação? O que é? A falta de articulação? Como é que é? O que você acha? Essas decisões de por que um determinado candidato não avança naquela pré-candidatura não envolve uma decisão particular dele, né? Está associado a uma série de decisões que normalmente começam lá em Brasília, aqui em Curitiba, e chega aqui para o sujeito, ele simplesmente tem que acatar. E, normalmente, isso tudo está conectado a uma grande organização, além da curva que a gente normalmente não vê. Então, eu acho que logo pode se esclarecer melhor isso do que entre ser uma candidatura própria e ter uma candidatura vice, muitas vezes é muito melhor para uma perspectiva de longo prazo, viu, Kim? O que viu no recuo do Jacovós nunca foi uma candidatura consolidada, como a gente já especula aqui sobre outras candidaturas também. Eu sempre falo que deve ter duas candidaturas efetivamente consolidadas neste momento aqui, que seria do Humberto Henrique, do Escabora, os três, né? Do Escabora e do Silvio. As demais me parece ainda que falta aquele lastro, aquela âncora que, de fato, sustenta ele no caminhar. Então, tudo pode acontecer ainda com o recuo do PL, né, do Jacovós, que eu acho que muito claro que sempre é indistinto o cenário. Ele está sempre sujeito a mudanças muito imediatas e não dá para culpar o candidato pelo recuo, né? Uma vez que, lembrando, reafirmando mais uma vez, ele está sujeito a decisões partidárias que normalmente vêm na vertical. Okay? Edivaldo, às vezes esse tipo de informação são fatos para mexer o caldo político, porque aí você tem uma pauta e aí você discute, etc. E, de fato, ao final, não tem sujeito para passar frio em uma motociata. Júlio, é bem frio por aqui, Bolsonaro.
vai poder pegar uma gripe. Vamos Ainda ver. tem essa picaretagem motociata? Ainda existe isso? Não, acabou, Eu não sei, né? acabou. Acabou? Calma. Eu não sei, acabou. Não Acho que sei. acabou, né? Ele Eu era não o sei. promotor Acabou, das acabou, motocicletas, é. né?